Amado Espírito Santo, abraça-me na imensidão de tua luz, para que possa entender e viver a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é trazida pelo evangelista São Lucas, capítulo 9, dos versos 51 a 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e os repreendeu, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Sabe, Jesus teve uma vantagem. Ele sabia que estava chegando o tempo de voltar para os braços do Pai. Nós sabemos deste tempo? Sabemos quando seremos chamados para voltar aos braços do Pai? Pode ser hoje, pode ser o mês que vem, o ano que vem. São tantas as possibilidades. Mas Jesus nos ensina o estarmos preparados todos os dias, porque não sabemos quando seremos chamados para a eternidade. E ele, Jesus, tomou uma firme decisão de partir, de chegar a Jerusalém. Nós sabemos que a Jerusalém hoje significa a sua igreja. E Jesus tomou a firme decisão. Será que nós temos tomado uma firme decisão de vivermos como batizados, como células do corpo místico de Cristo? Ou nós vamos vivendo a vida como sem nenhum compromisso, sem nenhuma responsabilidade espiritual? Porque talvez estejamos abarrotados de responsabilidades materiais que nos asfixiam, que nos fazem perder o sono, que nos desgastam. Mas e as realidades espirituais? Será que temos dedicado tempo, esforço para conhecê-las e vivê-las? Não sabemos quando será o nosso fim terreno, mas precisamos buscar decididamente a vida na Igreja de Jesus Cristo, nos sacramentos que nos são oferecidos, na palavra que é proclamada, nas liturgias, no conhecimento da história dos santos, dos mártires,
Nós precisamos nos alimentar espiritualmente de tudo isso. Por que hoje tantas doenças? Por que hoje tanta tristeza, tanto desespero? Por quê? Porque nós não estamos alimentando o Espírito. E veja que interessante, Jesus enviou alguns na sua frente, e eles entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagens para eles, para Jesus. E o que aconteceu? Este grupo não quis receber Jesus porque ele estava indo para Jerusalém. E os samaritanos tinham outro lugar de adoração. É interessante isso. Jesus queria estar com eles. Queria trazer a verdade da nova adoração em espírito e verdade. E eles rejeitaram, porque eles tinham seu próprio lugar de adoração. Será que nós também não estamos rejeitando o Filho de Deus, que quer nos dar a grande novidade de corações adoradores em espírito e verdade? E nós dizemos, não, sai daqui, nós não te queremos, porque nós temos os nossos próprios deuses, os nossos próprios ídolos, a nossa própria porta larga. Não queremos, não queremos. Nós somos como aquele povoado que não quis Jesus. Precisamos ter seriedade. Precisamos ter muitíssima seriedade com relação à brevidade da nossa vida, a seriedade do nosso ser espiritual, que será eterno. O nosso corpo, a nossa matéria, terminará como cadáver, mas o nosso espírito ou herdará a vida eterna, ou herdará a morte eterna. E quantas vezes fazemos como aquele povoado que não quer saber das exigências do autêntico cristão católico? Estamos com uma vida amornada, estamos com uma vida vazia, cheíssima de ervas daninhas, porque não temos desejado que Jesus Cristo se hospede e permaneça em nossos corações, nos ensinando a viver verdadeiramente o seu corpo místico. Ele é a cabeça e nós somos células do seu corpo místico e não podemos ser células cancerosas. Que o Espírito Santo de Deus nos ensine a acolher a pessoa de Jesus, divina e humana, porque estas duas realidades, a eternidade, o sopro divino e a humanidade, está em nós. E é com Jesus Cristo que vamos aprender a viver tanto uma como outra e chegarmos à vida eterna